Minha família inteira me traiu, então eu os deletei da minha vida e assisti de longe enquanto eles implodiam. Mas antes da ruína, havia um conto de fadas. Um daqueles que você constrói com as próprias mãos, não os que vêm prontos. Meu conto de fadas se chamava Tatiane. Por 7 anos, desde a faculdade, ela foi meu eixo. Juntos, compramos uma casa de 2 andares num bairro que cheirava grama cortada, com um pequeno jardim na frente onde ela sonhava plantar lavanda. A casa estava só no meu nome, uma formalidade que meu pai, sempre prático, insistiu, mas para mim, aquilo era apenas papel. Era o nosso lar. Nossa rotina era um comercial de margarina perfeitamente ensaiado. Jantares nas sextas-feiras com vinho barato, maratonas de séries nos domingos chuvosos e planos detalhados para uma viagem à Itália assim que nos casássemos. O anel de noivado, uma safira azul cercada por pequenos diamantes, tinha consumido uma parte considerável das minhas economias, mas o jeito como os olhos dela brilharam quando viu fez cada centavo parecer um investimento no paraíso. Estávamos a exatos 3 meses do altar, e a felicidade era quase palpável, como um perfume caro impregnado nas cortinas da sala. Meu irmão, Fábio, era o meu oposto. Onde eu era metódico e silencioso, ele era impulsivo e barulhento. O filho pródigo, o favorito indiscutível da minha mãe. Eu era o que pagava as contas em dia, ele era o que contava as melhores piadas no almoço de domingo. Apesar de tudo, eu o amava. Tatiane e ele se davam incrivelmente bem, uma harmonia que enchia meu peito de orgulho. Ele seria meu padrinho, e a amizade entre as duas pessoas mais importantes da minha vida parecia ser o selo de aprovação do universo no meu projeto de felicidade. Meus pais, ou assim eu acreditava, adoravam Tatiane e pareciam orgulhosos da estabilidade que eu havia construído. Eu era o filho confiável, aquele que frequentemente injetava dinheiro na pequena e decadente loja de materiais de construção da família para mantê-la funcionando. Nunca encarei isso como um fardo, era simplesmente o meu papel. Eu era o pilar que sustentava todos eles, o porto seguro em qualquer tempestade. O que eu não sabia é que a tempestade estava se formando dentro da minha própria casa, e o raio que a iniciaria carregava o meu próprio sangue. A primeira rachadura no meu conto de fadas foi quase invisível, um fio de cabelo numa parede que você só nota se a luz incidir do jeito certo. Tatiane começou a viver com o celular colado na mão, um apêndice eletrônico que guardava sorrisos que não eram mais para mim. Quando eu a via rindo para a tela, sentia uma pontada fria no estômago, mas ela sempre tinha a desculpa perfeita na ponta da língua. Era a cerimonialista, os fornecedores, a prova do vestido. Coisas do casamento. E eu, querendo acreditar na minha própria felicidade, aceitava. Era só o estresse pré-nupcial, eu repetia para mim mesmo como um mantra. É normal. A estranheza não se limitava a ela. Fábio, meu irmão e futuro padrinho, também havia mudado. As visitas dele à nossa casa se tornaram mais frequentes, porém mais curtas em horários estranhos, sempre com pretextos frágeis. Ele parou de me olhar nos olhos. Aquela cumplicidade que compartilhamos por toda a vida, construída em segredos de infância e apoio mútuo, havia se transformado numa tensão palpável, um silêncio desconfortável que preenchia qualquer ambiente em que estivéssemos juntos. A harmonia que antes me enchia de orgulho agora parecia uma peça de teatro mal ensaiada. A ilusão se quebrou numa terça-feira à noite, um dia que deveria ter sido banal. Saí mais cedo do trabalho, decidido a surpreendê-la. Passei no mercado e comprei uma garrafa daquele Malbec argentino que ela adorava, imaginando um jantar improvisado e um momento de paz em meio à loucura dos preparativos. A casa estava estranhamente silenciosa quando entrei. Deixei minha pasta no sofá e subi as escadas, o som dos meus passos abafado pelo carpete. Foi então que ouvi a voz dela, um sussurro vindo do nosso quarto. Ela estava de costas para a porta, o celular pressionado contra a orelha, a postura tensa. A voz era baixa, quase inaudível, mas carregada de um pânico que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sei, Fábio, eu sei, ela dizia, a voz embargada. Mas não podemos contar agora. Ele vai surtar. A gente precisa de um plano. O nome dele, saindo da boca dela naquele tom de conspiração, foi como um soco. Meu coração parou.
O mundo pareceu girar em câmera lenta enquanto a garrafa de vinho escorregava da minha mão, se espatifando no chão do corredor e manchando o carpete claro com um vermelho escuro e profético. O confronto que se seguiu foi um espetáculo patético de negação. Ao som do vidro quebrado, ela se virou, o rosto pálido de susto. Primeiro vieram as lágrimas de crocodilo, depois as acusações. Como eu ousava espioná-la? Eu estava louco? Paranoico? Ela tentou inverter o jogo, me transformar no vilão por ter chegado em casa mais cedo, por ter ouvido uma conversa privada fora de contexto. Por um instante, sua performance foi tão convincente que quase duvidei dos meus próprios ouvidos. Mas o nome dele ainda ecoava na minha cabeça. Fábio. Minha calma a desarmou. Não gritei, não a acusei. Apenas fiquei parado, olhando para ela, e repeti as palavras que ouvi. A cada palavra minha, o teatro dela desmoronava um pouco mais, até que não restou nada além da verdade feia e crua. Ela confessou. Estavam juntos há 6 meses. 6 meses de encontros secretos, de mentiras descaradas, de traição debaixo do meu teto. Na nossa cama. No meu carro. Na vida que eu estava construindo para nós. Cada detalhe que ela revelava era uma nova facada, lenta e profunda. E então, o desprezo substituiu as lágrimas. Quando a verdade completa veio à tona, a máscara de vítima caiu e a arrogância tomou seu lugar. Ela não demonstrou remorso, apenas irritação por ter sido descoberta. Falou sobre como as coisas simplesmente aconteceram, como se fosse um fenômeno da natureza, inevitável e fora de seu controle. Ela me olhava não com arrependimento, mas com um desafio frio, como se a culpa fosse minha por não ter percebido antes, por ter sido tão cego. Eu achava que já tinha ouvido o pior. Achava que a dor da traição dupla, pela minha noiva e pelo meu próprio irmão, era o fundo do poço. Eu estava errado. Havia um nível mais profundo de inferno esperando por mim. Quando perguntei por que tanto pânico na voz dela, por que a urgência em precisar de um plano, ela me olhou com uma frieza cortante e soltou a bomba que aniquilaria de vez o meu mundo. Ela fez uma pausa dramática, quase saboreando o golpe final, e disse, eu estou grávida. O ar fugiu dos meus pulmões, mas ela não tinha terminado. Com um sorriso quase imperceptível de puro desprezo, ela acrescentou a frase que mudaria tudo para sempre. E o filho, obviamente, não é seu. Essa foi a minha história. Se você quer ouvir mais relatos sobre como a justiça, por mais que tarde, nunca falha, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o desfecho. O choque durou exatamente 12 horas. Depois, veio o gelo. Um frio que começou na boca do estômago e se espalhou por cada veia, congelando a dor e transformando em algo diferente. Clareza. Uma clareza brutal e cortante como um caco de vidro. Na manhã seguinte, encontrei Tatiane dormindo no sofá, o rosto inchado de um choro que não me comovia mais. Ela acordou com o som das minhas malas, as malas dela, sendo arrastadas pelo corredor. O teatro recomeçou, súplicas, promessas vazias, acusações de que eu estava sendo cruel com uma mulher grávida. Eu não disse uma palavra. Apenas coloquei as 3 malas ao lado da porta da frente, junto com uma caixa de papelão com seus pertences pessoais do banheiro. Olhei para o relógio e falei, com a voz desprovida de qualquer emoção, você tem 30 minutos para sair da minha casa. Depois disso, chamarei a polícia para remover uma invasora. Ela me olhou, incrédula, esperando que eu cedesse. Mas o homem que ela conhecia, o homem que a amava, havia morrido na noite anterior. O que restou foi um executor. A primeira ligação foi para o meu advogado, Dr. Mendes, um homem de meia idade com a reputação de ser um tubarão. Expliquei a situação de forma clínica e objetiva, como se estivesse descrevendo um problema de engenharia. A casa estava no meu nome, comprada antes mesmo do noivado. Nossos investimentos eram separados, exceto por uma conta conjunta para despesas domésticas, que era alimentada em 95% pelo meu salário. Dr. Mendes ouviu tudo em silêncio e, ao final, sua voz era pura eficiência. Ele me garantiu que, legalmente, a posição dela era insustentável. A única coisa que ela poderia levar daquela casa eram suas memórias e seus pertences pessoais.
A segunda ligação foi para um investigador particular. Sim, eu já tinha a confissão dela, mas eu conhecia minha família. Conhecia a capacidade deles de distorcer a realidade, de me pintar como o vilão louco e ciumento. Eu não precisava de provas para mim, eu precisava de um arsenal para eles. O investigador, um ex-policial chamado Ricardo, foi contratado com uma instrução simples: documentar tudo. Quero registros de hotel, extratos de cartão de crédito, registros de localização dos celulares dos últimos 6 meses. Quero um dossiê tão completo e irrefutável que nenhuma mentira pudesse sobreviver à sua luz. A terceira e mais crucial ligação foi para um contador forense. Durante anos, eu fui o banco da família. O dinheiro que eu injetava na loja de materiais de construção do meu pai nunca foi um empréstimo formal, era sempre uma ajuda para o seu irmão, para sua mãe. Eu transferi os valores diretamente da minha conta pessoal, sem contratos, sem recibos, movido por um amor cego e um senso de dever. Agora, esse amor estava morto. O contador recebeu uma tarefa clara: auditar cada centavo que saiu da minha conta para qualquer membro da minha família ou para o negócio deles nos últimos 5 anos. Eu queria saber exatamente o tamanho do pilar que eles estavam prestes a perder. Como esperado, o telefone não parava de tocar. Minha mãe ligou, a voz pingando uma falsa doçura venenosa, falando sobre perdão, sobre o bem do netinho inocente que estava a caminho. Ela me acusou de ser egoísta, de pensar apenas na minha dor e não na unidade da família. Segundo ela, meu dever era engolir o orgulho, perdoar meu irmão e aceitar a situação para não causar um escândalo. Você consegue acreditar nisso? Ela não estava pedindo, estava ordenando. Meu pai foi mais direto. Ele falou de negócios. Falou sobre como minha atitude infantil poderia prejudicar a loja, como o Fábio precisava de apoio agora que seria pai. Ele não mencionou minha dor uma única vez. Para ele, eu era um ativo que estava se recusando a performar, uma peça na engrenagem que havia decidido emperrar e comprometer toda a máquina. A frieza dele foi quase mais dolorosa que a traição de Fábio. Os pais de Tatiane também entraram em cena, defendendo a filha com unhas e dentes. A mãe dela teve a audácia de me dizer que homens de verdade perdoam e que eu deveria pensar no futuro da criança. O pai dela foi mais pragmático, insinuando que eu tinha uma obrigação moral de ajudar a sustentar o filho, mesmo não sendo meu, já que eu era o noivo que a abandonou grávida. A narrativa deles era clara: eu era um monstro. Mas em meio ao caos, uma voz de sanidade surgiu. Um primo distante, o único que sempre me viu como um indivíduo e não como uma conta bancária, me ligou para oferecer apoio incondicional. Ele me disse que sempre desconfiou da dinâmica da minha família e que eu estava absolutamente certo em cortar todos eles. Aquela conversa foi o único bote salva-vidas em um oceano de manipulação. Dias depois, os primeiros relatórios começaram a chegar. O investigador me entregou uma pasta com fotos de Tatiane e Fábio entrando em um hotel barato na cidade vizinha, várias vezes. Havia extratos de cartão de crédito que provavam jantares românticos e presentes que eu nunca soube que existiram. Cada papel era um prego a mais no caixão da minha antiga vida. O contador forense, por sua vez, me enviou uma planilha preliminar que fez meu sangue gelar. Nos últimos 5 anos, eu havia transferido para minha família um valor que, sozinho, seria suficiente para comprar um apartamento de luxo. Sem o meu dinheiro, a loja deles não teria sobrevivido nem 6 meses. Eles não estavam apenas me traindo emocionalmente, estavam me sangrando financeiramente há anos. Eu passei as noites em claro, não chorando, mas organizando. Criei um dossiê. Uma pasta digital protegida por senha que continha tudo: as fotos do investigador, a planilha do contador, os prints das mensagens manipuladoras da minha mãe, um resumo detalhado da minha conversa com o advogado. Era minha apólice de seguro. Era minha arma. Eles achavam que eu estava em casa, quebrado, sofrendo. Achavam que o tempo e a pressão familiar me fariam ceder. Eles não entendiam que o homem que eles conheciam não existia mais. Eu operava com uma lógica fria, movido por um único propósito: a extração completa e total da vida deles. Na sexta-feira, meu pai ligou novamente. A voz dele era firme, autoritária. Ele convocou uma reunião de família para domingo, na casa deles.
Seria eu, ele, minha mãe, Fábio e Tatiane. O objetivo, segundo ele, era resolver isso como adultos e colocar um ponto final na sua birra. Eu aceitei sem hesitar. Eles estavam preparando o palco para o meu linchamento moral, uma intervenção para me forçar a aceitar o inaceitável. Mal sabiam eles que eu não iria como vítima. Eu iria como o juiz, o júri e o carrasco. E o meu veredito já estava selado dentro daquela pasta de couro que eu levaria comigo. O ponto final seria colocado, sim. Mas seria no futuro deles, não na minha birra. Cheguei no domingo pontualmente às 2 da tarde. A casa dos meus pais, o cenário da minha infância, parecia um tribunal improvisado. Os 4 estavam sentados na sala de estar, dispostos em semicírculo, com meu lugar vazio no centro, como se eu fosse o réu. Meu pai, na poltrona do patriarca, minha mãe, ao seu lado, com um lenço na mão para o choro ensaiado, Fábio e Tatiane, juntos no sofá, uma imagem grotesca de união construída sobre a minha destruição. O ar estava pesado, denso com a expectativa da minha capitulação. Coloquei minha pasta de couro sobre a mesa de centro. O som seco da pasta batendo na madeira foi a primeira palavra dita na minha defesa. Minha mãe começou, a voz pingando uma falsa preocupação que me revirava o estômago. Falou sobre o netinho inocente, sobre como uma família precisa se unir nos momentos difíceis, sobre o poder do perdão. Meu pai assumiu em seguida, com seu tom de sermão empresarial, falando sobre responsabilidade, sobre o nome da família, sobre como minha atitude infantil estava prejudicando a todos. Fábio, meu irmão, teve a audácia de me olhar e dizer que foi um erro, como se tivesse derrubado um copo de suco, e não dinamitado uma vida inteira. Tatiane permaneceu em silêncio, o rosto banhado em lágrimas que, eu agora sabia, eram tão autênticas quanto uma nota de R$3. Deixei que o silêncio se estendesse por um momento insuportável quando eles terminaram. Todos me olhavam, esperando minha resposta, minha rendição. Eu respirei fundo, não de nervosismo, mas para saborear o momento. Reunião de família, comecei, a voz calma e cortante. Vocês me chamaram aqui para resolver isso como adultos. Então vamos lá. Vamos ser adultos. Olhei para Tatiane e Fábio. Um erro, vocês disseram? Um erro é pegar a rua errada no trânsito. O que vocês fizeram foi uma campanha deliberada de engano, mentira e traição que durou 6 meses. E eu tenho os recibos. Foi então que abri a pasta de couro. O primeiro item que deslizei pela mesa de centro foi uma fotografia. Uma imagem nítida, em cores, de Fábio e Tatiane entrando no quarto de um motel de beira de estrada, sorrindo. Coloquei outra ao lado. E outra. E mais uma. Datas, horários, tudo documentado. O choro de Tatiane engasgou. O rosto de Fábio ficou branco. Minha mãe soltou um gemido baixo, como um animal ferido. Isso, eu disse, apontando para as fotos, não é um erro. É um padrão de comportamento. É uma escolha que vocês fizeram repetidamente, na minha casa, na minha cama, enquanto olhavam na minha cara e mentiam. Mas a peça principal não era para eles. Virei-me para meus pais. E vocês, continuei, a voz ainda mais fria, falam em família, em responsabilidade. Tirei a planilha do contador forense da pasta. Uma única folha de papel que resumia 5 anos de exploração. Nos últimos 5 anos, eu injetei na loja e nas contas pessoais de vocês um total de R$482 mil. O número pairou no ar como fumaça tóxica. Meu pai, o homem de negócios, engoliu em seco, o rosto pálido. Isso não era ajuda. Era um suporte de vida para um negócio falido e um estilo de vida que vocês não podiam bancar. A unidade da família que vocês tanto prezam tinha um preço. E quem pagava era eu. O veredito foi proferido no silêncio chocado que se seguiu. Então, aqui está a resolução adulta que vocês queriam, anunciei, levantando-me. A torneira fechou. Não haverá mais um centavo. Tatiane, você tem até o final de semana para remover suas coisas da minha casa. Depois disso, trocarei as fechaduras. E quanto a vocês, disse, olhando para cada um deles, a partir de hoje, não tenho mais família.
Vocês fizeram a escolha de vocês naquela noite. Agora, eu estou fazendo a minha. A explosão foi imediata e previsível. Minha mãe, a máscara de santa caída, me chamou de monstro, de ingrato, de filho sem coração. Meu pai, finalmente entendendo que seu império de mentiras financeiras havia ruído, apenas me encarava, derrotado. Tatiane e Fábio tentaram um último apelo desesperado, falando sobre o bebê, sobre o futuro, mas suas vozes eram apenas ruído branco para mim. Eles não estavam tristes pelo que fizeram, estavam apavorados com as consequências que finalmente chegaram. Eu caminhei até a porta, sem olhar para trás. Parei com a mão na maçaneta e disse minhas últimas palavras para eles, não com raiva, mas com uma clareza final e absoluta. Vocês não destruíram a minha vida. Vocês apenas me libertaram da obrigação de sustentar a ruína de vocês. Aproveitem o futuro que construíram juntos. E então eu saí, fechando a porta para aquele capítulo da minha vida para sempre, deixando-os para trás, afogados no silêncio ensurdecedor de suas próprias escolhas. Essa foi a minha história. Se você quer ouvir mais relatos sobre como a justiça, por mais que tarde, nunca falha, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o desfecho. A queda deles não foi um evento, foi um colapso em câmera lenta. Conforme as semanas se transformaram em meses, as notícias chegavam a mim por meio do meu primo. A loja de materiais de construção, já cambaleante, fechou as portas em menos de 6 meses sem o meu capital. A hipoteca da casa dos meus pais, que eu ajudava a pagar secretamente, tornou-se um fardo impossível. Eles a perderam. Fábio, sem a minha rede de segurança e com a reputação manchada, pulava de subemprego em subemprego, incapaz de sustentar a família que ele tão imprudentemente construiu sobre as ruínas da minha. O isolamento social foi ainda mais brutal. A história, com todos os seus detalhes sórdidos, espalhou-se como fogo em palha seca pela nossa cidade natal. Parentes e amigos de longa data se afastaram, envergonhados ou simplesmente cansados do drama constante. Meus pais, que antes eram vistos como pilares da comunidade, tornaram-se objeto de pena e fofoca. Tatiane, por sua vez, viu o conto de fadas que imaginou com meu irmão se transformar num pesadelo de contas atrasadas e ressentimento. Eles não foram punidos por um ato de vingança meu, foram condenados pela gravidade das suas próprias ações. Enquanto o mundo deles encolhia, o meu se expandia. A consultoria te decolou de uma forma que eu nunca imaginei, me proporcionando uma liberdade financeira e pessoal que eu jamais tive. Encontrei uma nova parceira, uma mulher incrível que conheceu minha história e, em vez de me julgar, admirou a força que precisei para recomeçar. Construímos uma vida baseada na honestidade e no respeito mútuo, a antítese de tudo que eu havia perdido. A paz que eu encontrei não era barulhenta ou eufórica, era silenciosa, estável e, acima de tudo, merecida. Hoje, eu não sinto mais raiva. Não sinto nada além de uma distante indiferença. Eles queriam uma vida sem mim, e eu dei exatamente isso a eles. A justiça não veio na forma de um raio divino, mas como a lenta e inevitável colheita do que eles plantaram. Eles não foram vítimas do meu rancor, mas arquitetos de sua própria destruição. No fim, eles cavaram a própria cova com as ferramentas da ganância e da traição. Eu apenas me recusei a ser a terra que os cobriria. Essa foi a minha história. Se você quer ouvir mais relatos sobre como a justiça, por mais que tarde, nunca falha, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais histórias como essa.